Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz. Quero te convidar para iniciarmos esse nosso momento de devocional com uma palavra de oração, lembrando que essa é a nossa 17ª devocional baseada no livro de Provérbios. Hoje iremos ler o capítulo 12, verso 18. E antes eu te convido para orar, então. Pai, nós te louvamos, te damos graças, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E nós temos a esperança de que daqui para diante tua mão continuará sobre nós, nos sustentando, nos socorrendo e mais, nos fortalecendo na jornada que teremos, Pai. Continua nos sustentando como tu sustentaste o teu povo no deserto, nos dias que pareciam tão difíceis. Tu os fortaleceste, ó Pai, e eles se surpreenderam com um Deus que é capaz de nos dar forças. Ainda quando nós nos sentimos cansados, o profeta Isaías já profetizara que o Senhor faz forte o cansado e que o Senhor renova as forças daquele que já não tem nenhum vigor. E nós te bendizemos, ó Pai, louvamos o teu nome e te agradecemos. Amém. Amém. O texto que iremos ler, o verso, está no capítulo 12, e é o verso 18, que diz o seguinte: Alguém há cuja tagarelice é como pontas, ou em outra tradução, como golpes de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Vou ler de novo. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Até aí. Eu quero destacar a palavra língua, e pensar um pouquinho, a partir desse verso, sobre a língua. Podemos usar a nossa língua, conforme o início desse verso nos diz, e aqui a ideia de tagarelice não se trata de simplesmente falar ou falar muito. A expressão, conforme alguns comentaristas fazem menção, é que a expressão aqui é semelhante àquela utilizada no momento em que Moisés está com raiva do povo. Então não é um mero falar muito. A ideia é de alguém que começa a falar muito como fruto da raiva que ocupa seu coração. E movido por raiva, essa pessoa começa a dizer e falar uma infinidade de coisas. E isso que essa pessoa fala ou diz se assemelha, essas palavras se assemelham a golpes de espada que vão cortando, que vão ferindo, que vão fazendo sangrar o outro, que vão matando o outro. Essa é a imagem utilizada pelo verso em Provérbios. A nossa língua pode ser um instrumento para ferir, para fazer sangrar, para matar, para levar o outro a uma experiência de dor. Nossa língua pode ser instrumento para isso. Mas, por outro lado, e é aqui que eu quero me deter, a minha língua e a sua língua pode ser instrumento de cura. Diz que a língua dos sábios, do homem sábio, da mulher sábia, pode ser ou é medicina, é cura, é remédio. Agora, pensa nessa imagem de você conversando com alguém doente, ferido, machucado, cuja alma está carregada de pus. E na medida que essa pessoa vai te ouvindo, ela vai sendo curada. A ferida vai se cicatrizando. A alma vai se curando.
o sangramento vai se estancando, o morto vai revivendo. Essa é a ideia. Então eu quero que você pense o como você e eu podemos dizer palavras que são remédio na vida das pessoas. Eu, quando penso nisso, me vem à mente algumas passagens, por exemplo, se referindo àquele cujas palavras foram sempre cura e remédio para os corações. Eu me lembro de Jesus dizendo em João 8 para aquela mulher humilhada porque fora pega no ato do adultério, trazida para o meio de algumas pessoas, trazida à presença de Jesus. E depois de Jesus dizer que não tem pecado, atire a primeira pedra, e o lugar ficar vazio. E aí Jesus diz para ela: ninguém te condenou, mulher, eu também não te condeno, vai, não peques mais. Eu fico imaginando aquela mulher que sempre ouviu palavras de acusação. Com certeza ela era a primeira a se levantar e dizer contra ela mesma palavras que eram como espadas cortantes, que feriam, que faziam com que ela sangrasse. Mas naquele dia ela ouviu palavras que curam. Ela ouviu palavras que eram como remédio, era medicina para sua alma, que dizia: ninguém te condenou, mulher, eu também não te condeno. Vai, não peques mais, eu também não te condeno. Eu me lembro de Lucas 15, quando Jesus ali conversando com os fariseus e publicanos, e ele conta 3 parábolas, e fica imaginando quando essa mensagem chega ao coração de algumas pessoas, e uma das coisas que Jesus diz nessas parábolas é que o reino de Deus, ou os céus, festejam quando um pecador se arrepende. Quando um pecador se arrepende. Daí eu penso quantas pessoas naquela ocasião se questionavam: será que a minha vida tem jeito? Será que ainda há perdão para mim? Quantas pessoas que viviam sendo golpeadas pelas palavras alheias, viviam sangrando pelo que ouviam do outro, e para reforçar o golpe que recebia do outro, também se golpeavam, também se maltratavam. Mas naquele dia eles ficaram sabendo de um homem que não era um mero homem, era Deus em carne e osso, que dizia que o Pai se alegrava muito quando um pecador se arrependia. Ou seja, ainda havia lugar na mesa de Deus para aqueles e aquelas que se sentiam lixo do mundo, escória do mundo, aqueles que achavam que Deus não era capaz de lhes perdoar outra vez. Ainda existia lugar no coração de Deus para perdoá-los. E aí eu fico imaginando como essas palavras foram remédio, foram cura para a vida desses homens. Quantas vezes Jesus disse para alguém que se achegou a ele: a tua fé te salvou. Essas palavras foram cura para a vida das pessoas. E como Deus pode me usar e pode usar você para proferir palavras que vão curar. Vão curar. Vão curar talvez o coração dos nossos filhos, vão curar o coração do nosso cônjuge, vão curar o coração do nosso amigo, da nossa amiga. Porque quando nós enxergamos pecado no outro, hora ou outra nós soltamos palavras que ferem, que golpeiam. Mas Deus quer me levantar, quer te levantar, para que a nossa boca, a nossa língua seja remédio, seja cura, seja medicina divina na vida das pessoas. Essa é a minha oração. E esse é o desejo da palavra de Deus. Guarde isso no teu coração. Traga isso para a sua vida.
Eu creio que essa é uma palavra de sabedoria. E uma palavra de sabedoria só vai trazer sabor para a sua vida. E esse é o desejo de Deus, que você viva uma vida cheia de sabor. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Fique na paz.